Olá, meus amores, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a nossa aula de geografia. Então, eu peço aí que vocês peguem um livro de geografia na página 348, ok? Nós vamos começar a nossa unidade 2, certo? Então, aí na página 348, nós vamos falar sobre os municípios do Brasil, certo? O que quer dizer municípios, né? Então, olha aí, sabemos que na divisão política administrativa do Brasil, o município é a menor entidade autônoma, ou seja, território com algumas leis próprias, né? Que são os municípios que têm algumas leis próprias e também tem aquela autonomia para se governar, certo? Então, o município, nessa divisão política administrativa do Brasil, é a menor entidade autônoma, certo? Território com algumas leis próprias e também autonomia para se governar, certo? Atualmente, existem 5.570 municípios no Brasil, certo? Alguns municípios são mais populosos, outros são menos populosos do que outros, certo? É um exemplo, né, que tem aí no livro, São Paulo, né? Nós conhecemos São Paulo com cerca, né, com cerca de 12 milhões de habitantes, né? Nós conhecemos por ser uma cidade populosa, né? E outros com menos de 1.000 habitantes. Então, temos um exemplo de São Paulo, né, que tem mais de 12 milhões de habitantes, e outros municípios, outras cidades, né, que têm menos de 1.000 habitantes. Então, isso depende, né, de cidade para cidade, né? A área dos municípios também não é fixa, certo? Há municípios com áreas muito extensas, muito grandes, e também há áreas de municípios que também são menos extensas, certo? Que são possuem quase 4 quilômetros de extensão, né, diferentes de outras cidades, de outros municípios que são muito extensos, né, tem mais de 4 quilômetros quadrados de extensão, certo? Então, observem aí no livro algumas cidades que são mais extensas, né, alguns municípios que são mais extensos e menos extensos aí, como está mostrando no mapa da página 348, né? Vamos passar para a página 349. Na página 349, nós vamos falar sobre a área urbana e a área rural, né? Que são as áreas de um município, né? Então, como nós sabemos, os municípios, eles são diferentes. São diferentes em população, são diferentes em área, são diferentes em atividades econômicas. Isso varia de município para município também. Eles podem apresentar tanto aspectos rurais como também urbanas ou mistas, certo? Então, vamos saber a diferença de cada área aí, como esses municípios podem se apresentar nessas três áreas, urbanas, rurais ou mistas, ok? A área urbana de um município, né, como eu estou mostrando aí na imagem, é chamada de quê? De cidade, né? Quando a gente fala em área urbana, nós falamos da cidade. Já a área rural, né, que nós denominamos de campo, né? Área urbana, cidade. Área rural, campo, certo? A distinção entre campo e cidade é feita por diversos critérios, entre os quais o econômico. Como assim? No campo predominam o quê? As atividades de agricultura, de pecuária, de extrativismo. Isso são relacionadas ao campo, certo? Quando a gente fala de campo, né, a gente fala do setor econômico, né, nos quais predomina mais os critérios da economia, os critérios econômicos. Então, já na área rural, predomina o quê? No campo? A agricultura, a pecuária, o extrativismo, extração, né, de minerais, de vegetais, né, entre outras. Já na cidade é diferente. Predomina o que na cidade? Predominam as indústrias e os serviços prestados, né? É diferente. Então, vamos ver aí. Quando analisamos a produção do campo e na cidade,
vemos que existe uma relação de dependência entre essas áreas. Porque uma depende da outra. A área rural depende da área urbana e a área urbana também depende da área rural, né? Então, é uma relação de dependência que o campo e a cidade têm em comum. O campo, por exemplo, o campo ele precisa de máquinas, né? E essas máquinas são fabricadas aonde? Na área urbana. E para que o campo precisa de máquinas? Precisa de máquinas e de outros produtos agrícolas, né? Para fazer aquele serviço lá no campo, né? Que são justamente esses produtos agrícolas, essas máquinas, né? Esses maquinários, são todos produzidos aonde? Na área urbana, certo? Enquanto a cidade, no caso, a cidade vai necessitar de quê? Da matéria-prima que é produzida no campo. Então, olha só a relação de dependência que tem entre o campo e a cidade. O campo, por querer, necessita das máquinas e de produtos agrícolas que são fabricados na cidade, né, pelo homem, e a cidade necessita do que é produzido no campo, da matéria-prima que é produzida no campo. Então, é uma relação de dependência entre essas duas áreas aí do município, ok? Com essa explicação aí, vocês irão fazer essa pequena atividade na página 349, que está justamente tratando desse ponto que eu falei, sobre essa dependência da relação do campo e da cidade. Então, tem duas figuras aí, a número 1 e a número 2, que vocês irão responder aí no livro mesmo, certo? Letra A, você vai identificar qual paisagem faz parte de um ambiente rural e qual faz parte de um ambiente urbano, né? Então, já dá para saber aí. A primeira imagem, ela representa o campo, né? O meio rural, faz parte do meio rural. Já a figura 2 está representando a área urbana, não é isso? Na letra B, como podemos caracterizar a dependência entre as áreas nas imagens? Então, aí, minha gente, na letra B, olha, como podemos caracterizar a dependência entre as áreas nas imagens? Por quê? Como assim essa dependência? Foi o que eu acabei de explicar. Né? Na primeira imagem, vemos máquinas, né, produzidas na cidade, sendo usadas pelo homem do campo, né? E na segunda imagem, nós vemos os produtos que são produzidos no campo, né, sendo vendidos na cidade. Então, olha só. Então, com essa explicação, vocês irão fazer aí, colocar a resposta do seu jeito na letra A e na letra B da página 349, ok? Então, aí, minha gente, na página 349 ainda, nós vamos para o segundo textinho, né, fazendo parte dessa unidade ainda, falando sobre o crescimento urbano e modificação da paisagem. Então, acompanhem aí. Durante todo o século XX e início do século XXI, a população urbana vem crescendo e a rural vem diminuindo, certo? Então, nós vemos que desde o início do século XX, né, de todo o século XX e início do século XXI, essa população da cidade vem crescendo e a rural vem diminuindo. De acordo com o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, a população urbana foi multiplicada, ou seja, cresceu mais, né, durante 5 anos, entre 1950 a 2011, né, como eu estou mostrando aí no gráfico na imagem, esse crescimento, né, da população rural e urbana do mundo, né, de 1950, né, e pode chegar até 2050, pode crescer mais ainda. Então, vemos aí no gráfico, né, que a população urbana, representada por essa linha vermelha, ela vai subindo, enquanto a população rural vem diminuindo gradativamente, certo? Na página 350, vamos falar aí sobre esse crescimento, do que resulta esse crescimento da cidade. Então, olha só, o crescimento urbano deveria vir acompanhado de investimentos de um município, né? O município deveria investir mais. Então, se tem mais pessoas vindo para a cidade, então o município deveria investir mais em serviços públicos, como infraestrutura, né? Como está dizendo aí, como rede de esgoto e água, né? Que muitos municípios ainda
não tem essa infraestrutura ainda, né, garantida pelos municípios, mobilidade urbana, educação, saúde, entre outros serviços, né, que o município tem que oferecer para a população. Se está crescendo, então tem que ter educação para todo mundo, tem que ter saúde para todo mundo, né, tem que ter infraestrutura, né, em alguns setores, como rede de esgoto e água, luz e assim por diante. Porém, na maioria das vezes, ele ocorre de forma desordenada. Esse crescimento ele vai crescendo de forma desordenada e vai causar impactos ambientais. Quando não tem esses investimentos, quando não são acompanhados, né, pelas as administrações municipais, quando não são acompanhados por essas administrações municipais, né, então esse crescimento vai ficando desordenado e também vai causar impactos ambientais, certo? Como assim? Como assim? Você me pergunta, como assim, tia? Causando impactos ambientais. Então, olha aí no livro. As pessoas vão à cidade em busca de quê? De emprego, de melhor condição de vida. Quantas e quantas pessoas saem da sua cidade natal para ir para outras cidades maiores, né? Sair do campo, né? Sair daquele seu município pequenininho, que não tem tanta comodidade, né? Não tem tanta infraestrutura, né? Não tem tanto acompanhamento pelo município e saem lá da sua zona, né, de conforto, lá do seu meio rural, do campo, sai do seu pequeno município para ir em busca de melhores condições de vida em outras cidades, né, em outras metrópoles maiores, né? Então eles vão em busca de emprego e também de uma infraestrutura melhor. Então olha só, ao longo do século passado, a introdução de máquinas no campo retirou muitos empregos, né? Então, uma máquina passou a fazer o serviço de 10 homens, de 15 homens, né, que faziam um certo serviço, então diminuiu, porque uma máquina passou a fazer o serviço de 10, 15 homens, né? Então, esse emprego foi diminuindo também, porque as máquinas retirou o emprego de várias pessoas. E isso desde a Revolução Industrial na Inglaterra, né, no século XVIII, vamos dizer assim, né, que elas revolucionaram, né, fizeram uma revolução, né, deixaram várias pessoas desempregadas, né. Então, cada dia isso vai se modernizando, o nosso mundo vai se modernizando mais, né. Então, hoje vemos robôs, vemos máquinas fazendo trabalho sozinho de várias pessoas, né, que faziam antes. Então, tá tudo novo, né. Então, o que é que isso, com esse maquinário chegando no campo, tirando o emprego de várias pessoas, né, forçou a essas pessoas que perderam seus empregos a migrarem para a cidade, certo? Em busca de outros empregos, de melhor condição de vida. Quando a cidade não consegue absorver essa quantidade de pessoas, ocorrem processos como a formação de favelas e habitações irregulares, sem nenhuma infraestrutura. É o que nós vimos aí nas favelas, né? Essas favelas, por que existem favelas? Por que existem habitações irregulares? Porque estão concentradas em áreas irregulares, né? E também que não tem nenhuma infraestrutura, né? Que o município não vai ver, não vai olhar por eles, né? Ali tem um olho, vai ter mais, colocar em primeiro lugar aquelas pessoas dali. Por isso que muitos sofrem. Então, quando saem do campo, vão para a cidade, vão morar em lugares que são irregulares, né? Então, isso é que dá o início, né? Dá o processo, a formação de favelas em grandes metrópoles aí, certo? Espero que esteja ficando claro aí esse texto para vocês. Na página 351, nós temos um texto falando sobre as conexões entre as cidades. Então, vamos acompanhar aí. Apesar de caracterizarmos as cidades como os centros urbanos, existem diferenças entre elas. Não somente no número de habitantes ou na área ocupada, mas também nos diversos serviços que o município oferece, certo? Grandes centros urbanos, por exemplo, abrigam serviços que não são comuns em todas as cidades, né? Então, tem serviços em cidades que não tem em outras, e assim por diante.
como os centros de pesquisa, hospitais e clínicas especializadas, grandes empresas e universidades. Nós vemos isso aqui. Quantas e quantas vezes, né, nós temos que sair da nossa cidade para ir em busca de um atendimento melhor da saúde, por exemplo, porque não tem um centro especializado daquela doença que uma pessoa deve ter que não tem aqui na cidade, tem que ir fora para buscar, né, em grandes metrópoles, né, como Campina Grande, João Pessoa, né, universidades, empresas, grandes empresas que não tem no município, mas tem em outros, né, universidades também, mas aqui nós temos nossa universidade, né, mas tem outras faculdades que poderiam aparecer também, só que como o município é pequeno demais, né, então não dá para comportar, certo? Então, minha gente, quando uma cidade se torna muito grande, ela é referência para outras cidades, certo? Como foi esse exemplo aí que eu dei, né? Nem todas as as cidades, os municípios vão abrigar os serviços que uma cidade tem que ter, né? Outras não têm e outras se espelham naquelas que tem, né? Para procurar também um dia prestar esses mesmos serviços, certo? Uma cidade ela pode ir crescendo, certo? Então, olha só, quando uma cidade se torna muito grande e a economia de outras ao redor se baseia nos serviços dessa cidade, damos a ela o nome de metrópole, né? As metrópoles, então, que são aquelas cidades realmente que têm vários serviços para prestar para a população, né? Grandes hospitais, grandes clínicas de referência, grandes universidades, etc. As metrópoles são cidades que concentram grande atividade comercial, industrial e também de prestação de serviços. Abrigam em seu entorno uma área metropolitana formada por outros municípios menores, certo? Que, embora tenham autonomia própria, esses municípios, né? A autonomia administrativa, elas também são influenciadas por ela, pela metrópole. E ela depende para realizar, e dela dependem para realizar outras atividades econômicas, culturais, de lazer, de saúde, etc. Ok? Um exemplo é São Paulo. São Paulo é considerada uma metrópole. Ela é a maior metrópole do país. Outras capitais também são chamadas de metrópoles, como Rio de Janeiro, como nós conhecemos, Brasília, Belém e Porto Alegre são alguns exemplos de grandes metrópoles, né, que prestam grandes atividades econômicas, grandes serviços, né, prestações de serviços, né, e outras metrópoles, outras cidades, outros municípios menores se baseiam, né, nesses serviços dessas metrópoles maiores. Então, essa conexão que existe entre as cidades, elas se espelham umas em outras para assim progredir futuramente, né? E um dia conseguir prestar os mesmos serviços que aquela cidade, aquela metrópole presta, tá certo? Então, com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí da página 351, ok? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a próxima aula.